Iniciaremos falando sobre a reforma agrária. O levantamento social do país encontra na reorganização fundiária um índice de grande interesse para o seu desenvolvimento. Todavia, a falta de interesse dos governantes com o programa de reforma agrária é representado por um modo de admitir um comportamento que não age diante do processo de democratização de ver o acesso à terra não tem ajudado muito para acabar com essas lutas no campo, envolvendo os próprios trabalhadores sem terra e os proprietários dessas terras em disputa. Esses programas governamentais que são voltados para fazer a reforma agrária deixam na marginalidade social uma grande quantidade de famílias de trabalhadores rurais, por causa da não materialização dos moldes necessários para atender o desenvolvimento técnico ou mesmo aquele que garante a existência encontrada na terra que foi permitida aos agricultores. Uma política de reforma agrária mostra o ponto que deve ser discutido e examinado, para além da desapropriação de propriedades rurais e distribuição de lotes entre as famílias sem terra. A reforma agrária é compreendida como uma política ampla onde tem ações para reorganizar a estrutura fundiária, como de apoio para produzir e repartir essa produção de forma que tenha um jeito de promover o bem-estar dessas famílias e o crescimento local. Conforme o INCRA, uma política agrária para se descobrir se é sustentável e se compromete de verdade com o desenvolvimento da vida das famílias assentadas, deve estar comprometida de 3 formas complementares e interdependentes: acesso à terra com infraestrutura de forma correta, crédito rural e assistência técnica. Se for dada uma atenção especial para a Paraíba, percebe-se grandes dificuldades enfrentadas pelos assentados no que mostra as linhas de crédito, altos juros, a falta de assistência técnica ao beneficiamento e à venda do produto, como na própria formação do empreender inspirado na economia solidária, na sua transformação política e no desenvolvimento sustentável. Foi estabelecida a implantação dos assentamentos sem os devidos projetos de crescimento locais e tem ocasionado de caráter bastante abrangente a todos os assentamentos. Explicando o que é agricultura. Alguns teóricos se propuseram a discutir a agricultura familiar rural com as probabilidades e a organização dessa atividade. Segundo Lane, em 1980, foi estabelecida a possibilidade de 2 vias de desenvolvimento do capitalismo na agricultura, a prussiana e a americana. Já Kautsky, em 1968, considerava que a exploração camponesa passaria por profundas crises devido à falta de capacidade de competição com a produção de longa escala. Dessa forma, os camponeses seriam uma classe em transição destinada a desaparecer. Entretanto, o capitalismo não eliminaria a atividade familiar agrícola, desde que os pequenos produtores realizem atividades complementares ligadas ou não à agricultura, como forma de manter-se na sociedade. As características que marcaram a particularidade do ambiente social camponês são a cultura tradicional e o modo de vida das pequenas comunidades rurais. No que diz respeito à região Nordeste, sabe-se que 88,3% dos estabelecimentos nordestinos estão classificados como propriedade familiar. Produção agrícola paraibana na segunda parte do século XX. A Paraíba possui uma história de agricultura familiar desde a época dos índios, na qual possuía agricultura de subsistência. Já como a colonização foi imposta a cultura de cana-de-açúcar, surge a partir daí o sistema de que moradores iriam substituir o sistema de trabalho escravo. Desta, continuou o sistema da agricultura familiar rural. Ao longo da história, sempre foi dada uma grande importância para a agricultura. No entanto, a partir de 1970, com o aumento dos investimentos, a aquisição de financiamentos que acabaram na modernização da agricultura paraibana, principalmente com a expansão do cultivo da cana-de-açúcar, que sempre tinha e procurava sempre os solos com uma capacidade natural maior, se localizando principalmente no litoral e no brejo. A agricultura do estado alcançou estágios significativos de desenvolvimento, acarretando em uma mudança de patamar pelo fato de até então a produção se caracterizar principalmente para o consumo da população do próprio estado. Parte principal desse investimento se deu com o decreto de lei número 76.593 de 1975, que foi a criação do Programa Nacional do Álcool, PROÁLCOOL. Programa esse que visou enfrentar a crise energética com o aumento dos preços do petróleo e visou também a recuperação do setor açucareiro em relação ao setor agrícola. Havia o financiamento de investimento para a fundação ou ampliação de lavouras e financiamento de custeio para despesas relativas às socas ou às ressocas. O impacto do PROÁLCOOL sobre o emprego agrícola se fez sentir sobretudo através do crescimento do emprego sazonal. Entre 1975 e 1985, o número de empregados assalariados temporários na zona canavieira cresceu 93,6%. Outras formas de cultivo também obtiveram seus momentos de concentração na Paraíba, entre eles o abacaxi, que foi introduzido nas lavouras do estado por volta dos anos 30, principalmente nos municípios de Mari e Sapé, se expandindo para Mamanguá, Pedras de Fogo, Araçagi e Itapororoca.
ainda a produção de tomate irrigada na maioria dos casos, havendo a preocupação por parte dos órgãos ambientais em relação à contaminação dos rios pela alta utilização de agrotóxicos. A banana, apesar de estar distribuída em várias áreas, os locais com maior importância econômica desde o início eram Sousa, no sertão paraibano, e Bananeiras, no Brejo. Chegou a sofrer nos anos 70 com a disputa com a cana-de-açúcar.